A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do capítulo 15. Paramos no versículo 29, falando dos pecados daqueles que cometiam de forma involuntária. E hoje vamos continuar falando do pecado voluntário, do pecado intencional, daquele pecado que a pessoa cometia porque queria cometer. Então vamos comentar no áudio de hoje. E antes eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior por esta rica oportunidade, a nossa pastora Loide, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você está conosco pela primeira vez, esteja acompanhando todo o nosso trabalho. IEPBC Brasil, no nosso canal do YouTube, você tem todas as playlists do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico. Estamos hoje no capítulo 15, parte 2, e você tem ali todo o Novo Testamento, pregações, estudos, enfim, está tudo aí no nosso canal. Que Deus possa abençoar ricamente. Então, meus queridos irmãos, chegamos no capítulo 15, hoje é o versículo 30. A primeira situação, o primeiro problema era aquele pecado de forma involuntária, que nós vimos ontem. Só que tinha um segundo problema aqui. Tinha um problema do pecado intencional. Tinha um problema do pecado intencional, versículo 30. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, porque tinha também aqui a questão do estrangeiro. Quem era o estrangeiro aqui? Era alguém que se tornou prosélito, ou seja, que se converteu. Então, tinha o estrangeiro que estava no meio deles, mas estava compactuando da mesma fé. Então, o que acontece? No versículo 30, mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Aí aqui é diferente. Olha o versículo 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Aqui é diferente. Aqui é quando a pessoa erra de forma intencional. Ela sabe do erro, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que não pode, ela de forma intencional, de livre e espontânea vontade, ela faz e comete aquele erro. Aqui tinha uma punição muito grave, muito severa. A pessoa que fizer algo com a mão soberba, tanto natural como estrangeiro, ao Senhor blasfemou, e tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Mão soberba no hebraico é como a mão alta ou levantada, isto é, com conhecimento intencionalmente, obstinadamente. Nesse sentido, você pode observar que a fraseologia ocorre lá em Êxodo 14:8, Levítico 26:21 e Salmo 19, versículo 13. Porquanto teve em pouco a palavra do Senhor e deu por nulo o seu mandamento, inteiramente será eliminada a tal pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Sua iniquidade será sobre ela significa o quê? O castigo de seus pecados cairá sobre si, individualmente. Nenhuma culpa será incorrida pela nação, a menos que haja uma negligência aí criminosa ou negligência à ofensa. Mas aqui, irmãos, o castigo era individualmente, porque ele estava fazendo de forma intencional. Então ele ia pagar. Aí quando chega no versículo 32, acontece uma coisa interessante. E estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Em plena luz do dia, apareceu um homem
apanhando lenha no dia de sábado. Então aqui, irmãos, o pecado cairia sobre o indivíduo. Por quê? Porque ele agiu de forma própria, ele sabia que estava fazendo. Só que aí é o seguinte, é uma prática, é um erro muito perigoso, porque esse tipo de pecado, ele inclui a obstinação, a injúria e a incredulidade. Quem o pratica se insurge contra a palavra de Deus, desacatando aos mandamentos divinos, injuriando o nome de Deus e pior, desprezando o amor de Deus que se revela na Bíblia inteira. É mais ou menos, irmãos, como o pecado que está descrito lá em Marcos, capítulo 3, versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, olha só, no primeiro pecado, é um pecado de ignorância. Eu fiz, mas foi um acidente, Senhor. Me perdoa, porque eu não vou fazer mais isso. Então, era oferecido ali um novilho, e aí a pessoa era perdoada. Aqui não. Aqui já é uma outra situação. Aqui é aquele que peca de forma intencional, de mão levantada. Que no hebraico, mão levantada de forma intencional, obstinadamente, que é uma mão soberba. Então, o que aconteceu aqui? Aí um cidadão, um homem, apanhou lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão em toda a congregação. Esse incidente, irmãos, é evidentemente narrado como um exemplo do pecado presunçoso. A simples coleta de varas não era um ato pecaminoso e poderia ser necessário para que o combustível aquecesse ou preparasse sua comida. Então ele poderia pegar essa lenha sem nenhum problema, não era pecaminoso, mas isso sendo feito no sábado alterou o caráter da ação. Sendo a lei do sábado um mandamento claro e positivo, essa transgressão foi um pecado conhecido e voluntarioso, marcado por vários agravos, pois a ação foi feita com ousadia descabida, em plena luz do dia. Ele foi para desafiar mesmo. Eu vou pegar a lenha no sábado e durante o dia e na presença de todos. Então ele foi intencional, ele cometeu um pecado com a mão levantada, que é mão soberba, no sábado, que não podia, em plena luz do dia e no meio de todo mundo. Então, o que foi aqui? Foi um desafio aberto à autoridade divina, em flagrante inconsistência com a sua conexão religiosa com Israel, como povo da aliança de Deus, e foi uma aplicação a propósitos impróprios do tempo, que Deus havia consagrado a si mesmo e aos deveres solenes da religião. O agressor aqui, no caso, esse homem, foi levado perante os governantes, que ao ouvir o relato doloroso não sabia o que deveria ser feito, que eles deveriam ter sentido qualquer embaraço. Em tal caso, pode parecer surpreendentemente em face da lei do sábado, que está lá em Êxodo 31, versículo 14. Lá em Êxodo 31, versículo 14, fala que deveria morrer. Mas como aqui foi o primeiro ato, a primeira ofensa pública que ocorreu, eles ficaram um pouco sem ação. Porque lá em 31:14 de Êxodo fala que tem que morrer. Olha só, Êxodo 31:14. Êxodo capítulo 31, versículo 14. Olha só o que diz aqui: portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Então ali manda claramente matar. Apedrejar um homem por juntar a lenha no sábado, irmãos, parece uma punição severa demais. Quem lê o texto fala, mas ele vai morrer por conta disso. É realmente uma punição severa, mas esse ato foi um pecado deliberado, desafiando as leis de Deus contra trabalhar no sábado. Provavelmente esse homem aqui estava intencionando ir à frente com outros atos, em adição
a quebrar o sábado. Então, quando esse homem ele veio trazido para as autoridades, que no caso aqui era Moisés, ele travou. E ele pensou assim: será que eu vou ter que matar mesmo? Será que eu vou ter que cumprir o que está lá em Êxodo 31, versículo 14? Então eles travaram e ficaram sem saber o que aconteceria. Então sua dificuldade provavelmente surgiu do fato de esta ser a primeira ofensa pública do tipo que ocorreu. E o apelo poderia ser feito para remover todo o terreno da reclamação, para produzir um efeito mais notável, de modo que o destino desse criminoso pudesse ser um farol para alertar todos os israelitas no futuro. Então, olha só o que diz a narrativa: e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe deveria fazer. 35, irmãos. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. O apedrejará fora do arraial. Então, o que aconteceu aqui? Certamente morrerá aquele homem. O Senhor era o que aqui, irmãos? Deus de Israel. Deus de Israel. E a ofensa sendo uma violação da lei do reino, o soberano juiz deu ordens para que este homem fosse morto. E além disso, ele exigiu que toda a congregação se unisse na execução da sentença fatal. Então, o que aconteceu aqui? Versículo 36. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui é um outro tipo de pecado. É um pecado intencional, ofendendo a Deus, desafiando a Deus. Você conhece alguém que desafiou a Deus e ficou vivo? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então você vê aí, pessoas que desafiaram a Deus morreram, né? E aí tem vários exemplos. Então esse homem, ele foi morto como exemplo para mostrar que ninguém pode desafiar a Deus. E ele desafiou a Deus, e por isso Deus o puniu. Porque ninguém pode afrontar o Deus vivo. Então, muito cuidado, meu irmão, muito cuidado com isso. Se isto acontecer, certamente a pessoa morrerá. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, ele morreu porque ele foi atrevido. Ele desafiou a Deus e por isso ele foi punido de acordo com a lei. De acordo com a lei de Êxodo 31, versículo 14. E a lei aqui foi cumprida. A lei é para ser cumprida. E a lei aqui foi cumprida. No versículo 37, irmão, fala assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo... 38. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das vossas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Estas eram faixas estreitas, ele mandou colocar franjas nos arremados de suas roupas. Essas franjas eram faixas estreitas em forma de asa. Eu estou colocando aí algumas imagens para você ver mais ou menos. Apesar de estar aí colorida, eu estou colocando aí algumas imagens para você ver como eram feitas essas faixas. Apesar de ter aí nas imagens algumas coloridas, mas aqui o texto fala que tinha que ser feito na cor azul. Então essas eram faixas estreitas em forma de asa, enroladas sobre os ombros e em várias partes do traje. Fringe, no entanto, é a tradução inglesa de duas palavras hebraicas distintas, a que significa um estreito lapete ou borda, chamado de bainha ou fronteira. Você pode ver que tem referências em Mateus 23, versículo 5 e Lucas, capítulo 8, versículo 44, que, a fim para torná-lo mais atraente para os olhos e, consequentemente, mais útil ao objetivo descrito, estava coberta por uma faixa de cor azul. Esta cor azulada
Era também utilizada nas vestes dos sacerdotes, conforme está em Êxodo versículo 28. Portanto, as borlas deveriam lembrar os israelitas que eles deveriam seguir Deus como um reino dos sacerdotes e uma nação santa. Então, quando você, em uma nação santa, você pode até lembrar do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa. Ao invés de seguir seus próprios sentimentos e sentidos em deslealdade, o outro termo significa cordas com borlas no final, presas aos cantos da peça de vestiário. Ambos, irmãos, são vistos nos vestidos egípcios e assírios. Então, essas borlas deveriam lembrar o povo de não seguirem seus desejos sensuais, mas buscar o Senhor. Então, havia uma finalidade, havia um propósito. A adoração aos ídolos era autocentrada, focando o que uma pessoa poderia obter ao servir um ídolo. Boa sorte, irmãos, prosperidade, vida longa e sucesso em batalha eram esperados dos deuses, assim como poder e prestígio. A adoração de Deus era o oposto. Os crentes não deveriam ser altruístas em vez de autocentrados egoístas. Ao invés de esperar que Deus nos sirva, nós temos o que, igreja? Nós devemos servir a Deus, esperando nada em troca, nada em retorno, não fazer barganha com Deus, porque nós servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que podemos conseguir dele. Então havia um propósito nestas borlas, não havia um propósito nessas franjas. Então, para que vos lembreis, versículo 40, de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais o vosso Deus. E o versículo 41 encerra: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E qual a importância dessa conclusão? A importância dessa conclusão solene é que, embora ele estivesse descontente com eles por suas frequentes rebeliões, pelas quais eles seriam condenados a 40 anos de peregrinações, ele não os abandonaria, mas ele continuaria sua proteção divina e cuidar deles até que eles foram trazidos para a terra da promessa. E aí termina o capítulo de número 15. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos para comentarmos o capítulo 16. Meu querido, um forte abraço. Minha querida, um forte abraço. E que Deus te abençoe grandemente. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra. A paz do Senhor. Amém.